seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que Ele possa morar de fato em nossos corações e ter total liberdade de agir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Convido a amada igreja a se colocar de pé, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos efetuar uma leitura aqui no livro de Abacuque, capítulo 3. Se de fato nós já colocamos estas vestes, nós precisamos, antes de colocar as vestes, ter um coração aquebrantado. E a palavra de hoje vai dizer: um coração aquebrantado traz um avivamento. Abacuque capítulo 3, apenas o versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Ó bendito eterno Deus, Pai tremendo, Deus de amor e grande glória. É verdade que muitas vezes cantamos algumas coisas e professamos com os nossos lábios coisas que nem nós mesmos sabemos, porque não estamos preparados. Mas nesta manhã, aqui neste lugar, ó Deus de poder, pedimos a Ti, ó Espírito de Deus, que venha nos convencer das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, para que o Senhor tenha total liberdade de avivar a cada um de nós conforme a Tua vontade, nos dias dos quais nós vivemos, ó Deus de poder. Ó bendito e amado Deus, nós Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, e desde já agradecemos a Ti. Amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: você já pode se assentar, só se for dando glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Deus maravilhoso, Deus poderoso. É muito bom falar da palavra de Deus. E hoje está friozinho, né? Hoje está bom para ficar em casa, né? Debaixo da coberta. Mas aqui estamos para a honra e glória deste nosso Deus. Bom, um coração aquebrantado gera um avivamento, né? Na história do povo de Deus, quando lemos a Bíblia, o povo de Deus ele sempre teve altos e baixos. E todo avivamento aconteceu através de um quebrantamento, de um arrependimento ao qual o povo teve e se voltaram para Deus. E nos dias de hoje, dos quais nós vivemos, Deus também ainda requer de nós corações quebrantados, que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente diante deste Deus e que haja conversão. E um exemplo básico para nós que está no Novo Testamento é de Judas e Pedro. É um exemplo clássico do Novo Testamento. É que muitas vezes nós não prestamos atenção. Pedro, ele traiu Jesus. Judas, ele vendeu Jesus. Aí olhamos para esses dois camaradas e dizemos que nós muitas vezes não fazemos essas coisas. Mas quantos de nós temos traído Jesus? Quantos de nós temos vendido Jesus? Talvez não por 30 moedas de pratas, mas por outras coisas quando viramos as costas para Ele. E qual que é a diferença de arrependimento ou de um coração quebrantado ou de remorso? Pedro, ele se arrependeu e se converteu verdadeiramente. Judas, ele teve remorso. E quando eu olho para as vidas de hoje do Brasil, do município que vivemos, do estado que moramos, parece que muitas vezes temos remorso, porque parece que não há conversão sincera. Porque o que aconteceu com Judas? Ele teve remorso, não arrependimento, e ele acabou tirando a própria vida. Então, muitas vezes, muitas pessoas se encontram em nosso meio mortas espiritualmente. E Abacuque, aqui, nesse discurso ao qual ele está fazendo a Deus aqui, antes dele chegar a esse senso de falar assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faça conhecida, né? Trazendo esta palavra para nós, é como se estivéssemos falando aqui hoje: Senhor, aviva a tua obra hoje aqui, nesta igreja, nos dias dos quais nós estamos vivendo. Mas antes disso, Abacuque levou uma queixa para Deus.
Ele leva uma queixa para Deus. Abacuque, ele é um profeta diferenciado dos demais, se é que eu posso dizer assim. Porque quando pegamos profetas, quando a Bíblia refere-se a profeta, muitos deles, eles trouxeram a palavra direta de Deus ao povo, anunciando o pecado da nação. Jeremias foi um deles, que quando trouxe a revelação da palavra de Deus, foi acusando o povo do pecado ao qual eles estavam cometendo. Vocês estão pecando, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E o que aconteceu? A população se voltou contra Jeremias e aprisionou ele num calabouço. Assim também foi com Isaías. Isaías anunciou o pecado do povo e ele foi cerrado ao meio. E assim com muitos outros profetas. Jesus no Novo Testamento, ele fala: se perseguiram a mim, o Filho de Deus, aquele que veio salvar a nós, por que não vão perseguir a nós quando estivermos representando ele nesta terra? Mas Abacuque, quando começamos a ler aqui o primeiro capítulo de Abacuque, o verso 1, ele diz assim, e de verdade, esses dias eu estava me sentindo sobrecarregado, tão pesado, né? Senhor, servir ao Senhor não está sendo fácil nos dias de hoje, porque nós, às vezes, ouvimos uma situação aqui, outra situação ali, socorremos um irmão aqui, outro ali, oramos por um aqui, outro ali, e isso vai fazendo com que muitas vezes nós nos sentimos pesados, porque a nossa mão não alcança o problema das pessoas e não conseguimos solucionar. Então só Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, aonde a nossa mão não alcança, a mão de Deus alcança. E quando Abacuque começa a orar, até quando clamarei a ti? Abacuque 1, versículo 1. E tu não me escutarás. Quando eu comecei a refletir nesta leitura de Abacuque, eu me vi nessa leitura, porque eu falo: Senhor, eu não consigo ajudar as pessoas, eu não consigo alcançar para solucionar a situação das pessoas, então Senhor, que o Senhor possa ir por mim. Foi mais ou menos o que Abacuque fez aqui. Ele falou: Senhor, até quando clamarei a ti e tu não me escutarás, não me responderás? E aí ele diz no versículo 1, ainda que grite violência, tu não salvarás. Abacuque estava vivendo uma situação no meio da sociedade, ao qual ele estava vendo violência, a qual ele estava vendo coisas ali, que ele diz no versículo 2, por que tu me mostras a iniquidade e me faz ver a injustiça? Continuando o texto, ele fala, pois a violência e a destruição estão diante de mim. E aí ele continua o texto, e há quem suscite contenda e litígio. Aí ele diz, a lei é frouxa, a lei é frouxa, e o julgamento demora a se manifestar. O perverso se aproxima do justo, e o julgamento nunca acontece. Olha o que Abacuque estava vivendo. Parece que é diferente dos dias dos quais nós vivemos? Não, irmãos. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, ao nosso derredor, do nosso lado. O contexto de Abacuque, ao qual ele está vivendo, é exatamente estas coisas: contenda, litígio, ninguém cumpria a lei de Deus, principalmente a liderança que vinha de cima. Mas no meio de tudo aquilo, havia pessoas justas, pessoas que viviam a palavra de Deus, mas Abacuque não estava suportando aquela situação, ao ponto dele fazer totalmente o contrário dos outros profetas. Ele vai diretamente a quem? A Deus. Então ele queixa-se diante de Deus, e é por isso que, nesse contexto, Abacuque, como um homem justo, né, olhando aquela situação, aquele contexto, e trazendo isso para os nossos dias, será que nós estamos sendo justos diante da sociedade a qual nós estamos vivendo? Quem
é você? Quem sou eu? Eu tenho um costume de falar para as pessoas que às vezes estão comigo, quando começam a falar algumas coisas, começamos a discutir algumas situações, principalmente os meus filhos, para minha esposa eu falo: quem é você dentro da igreja a qual nós fazemos parte? Você é mais um entre muitos ou é aquele que vai fazer a diferença? Aquela que vai fazer a diferença. Abacuque estava vivendo nesses dias e ele estava fazendo a diferença porque ele era um homem justo, como o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então Abacuque, diante daquela injustiça, diante daquelas contendas, ele não recuou. E o que é contenda? Contenda é uma tensão relacional. Pense numa tensão relacional que parece que não tem solução. É como se o autor dissesse: é uma quebra de relacionamento através da desavença. Talvez, se olharmos no contexto geral da sociedade, da igreja da qual nós estamos vivendo, ou daquela nação que Abacuque vivia, talvez nós precisamos enxergar o modo de vida através da expectativa do outro, tanto aquele que é líder como aqueles que não são líderes. Talvez através da fragilidade, através do bem-estar, através da fraqueza, da debilitação. Abacuque, ele se coloca diante daquela sociedade, começa a olhar aquela nação e ele vai se queixar a Deus: Senhor, até quando o Senhor vai deixar com que estas coisas aconteçam? Até quando o Senhor vai ficar olhando? Então ele queixa-se a Deus ali, e aí ele diz: a lei, ninguém está cumprindo a lei, porque a liderança não cumpria a lei. Aqueles que estavam ali para julgar o povo, para julgar diante da lei, não estavam julgando. Então havia litígio, havia alguém que suscitava aquele litígio. Então é uma quebra de relacionamento. É como se houvesse ali vários grupos, né? Ontem nós estávamos numa reunião, aí foi citado assim, até facção, mas era o que estava acontecendo quando Abacuque diz aqui em relação de litígio. Era a facção no meio da sociedade, no meio da liderança, no meio da nação, no meio do Estado. E isso, quando nós colocamos o nosso pé lá fora, é o que está acontecendo. Quando viemos para dentro das igrejas, é o que muitas vezes está acontecendo. Mas isso vem de cima para baixo, e isso vai minando dentro das casas, dentro das famílias, e isso vai destruindo a nação, o povo de Deus. Porque Deus está à procura de pessoas justas, Deus está à procura de pessoas íntegras, pessoas que estejam voltadas para Ele. Então Abacuque, não contente com a situação, ele queixa-se para quem? Para Deus. Irmãos, e quando nós nos queixamos para Deus, o nosso mal é que nós queremos colocar Deus numa caixinha e queremos que Ele haja sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma que Ele cura uma pessoa, queremos que Ele cura a outra. Da mesma forma que Ele corrige uma pessoa, que Ele corrige a outra. E Deus é completamente diferente. E Deus, Ele vem, já respondendo a Abacuque aqui a partir do versículo 5, Ele levanta quem? Os caldeus. Um povo que não acreditava em Deus. Um povo rebelde, um povo mau. E aí Deus diz para Abacuque: eu vou suscitar os caldeus para corrigir o meu povo. Abacuque, ele fica inconformado com esta situação, ele não se contenta com aquilo, e Deus fala: e virão como cavalos ligeiros, virão como águias, ajuntarão as terras, e tomarão tudo para si. Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele usa até o ímpio para ensinar o justo, para corrigir o justo. Então, quem somos nós dentro da igreja? Quem somos nós no estado, no município, no bairro que nós moramos, na igreja a qual nós congregamos? Quem somos nós? Quem somos nós de fato?
Será que nós somos pessoas justas que estamos lutando pela verdade, que estamos nos achegando a Deus? E o texto, quando nós lemos, Abacuque, já na segunda queixa, depois que Deus fala isso para ele, a partir do versículo 12, Senhor, o Senhor vai deixar com que este povo, os caldeus, o povo da Babilônia, venha e junte o seu povo, o justo com o ímpio, como se uma rede que pegasse peixe e fulminasse todo mundo? Olha o que Deus é capaz de fazer com o seu povo, irmãos, e nós não aprendemos. Estudamos uma lição a semana passada no pequeno grupo, que falava exatamente do exemplo que Salomão dá, né? Que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente ainda aprende com o erro dele, mas o tolo não aprende com o erro de ninguém. E hoje estamos aqui caminhando perante o Filho de Deus, aquele ao qual nos deu a oportunidade de servirmos a Ele e aprendermos com o erro dos outros povos, ao qual está escrito para o nosso ensino. E muitas vezes nós ficamos questionando aquilo que está escrito para o nosso ensino. O Espírito de Deus não vai revelar para você aquilo que já está escrito, irmãos. Não vai revelar para você aquilo que já está escrito, porque aquilo que está escrito para o nosso ensino. Aquilo que é mistério vai acontecer, se nós nos aquebrantarmos perante este Deus ao qual nós estamos servindo. E Deus, ele procura corações quebrantados. É por isso que Abacuque, ele diz, diante de tudo isso que ele está vendo, e Deus vem falando para ele o que Deus vai fazer, que Deus fala para ele no capítulo 2, que o justo viverá pela fé. No versículo 5 diz, no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: eis que a alma dele que é orgulhosa não era reta. Estava falando do povo. E aí diz: mas o justo viverá pela fé. Olhando o cenário de Abacuque, olhando o cenário da Igreja de Bom Sucesso, olhando o cenário do município que nós moramos, do estado, do Brasil, quem é você no meio desta nação, no meio deste povo? Quem sou eu? Quando as pessoas olham para mim, será que elas olham uma pessoa que está lutando pela justiça, está brigando pela palavra de Deus? Será que nós estamos de fato vivendo a palavra de Deus? Ou estamos simplesmente nos achegando na casa de Deus, cantando louvores, que já colocamos as vestes brancas, estamos só esperando o Santo do Santo, e o Santo do Santo, ele já está presente aqui no nosso meio. Mas só que a Bíblia diz que o santo não se mistura com o profano. Nós queremos Deus, mas queremos o costume do mundo dentro da casa de Deus. E Abacuque, conhecendo quem era o santo de Israel, ele se achega a Deus e ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, e é por isso que diante daquela punição, daquela disciplina que Deus estava trazendo para ele, sem reclamar, sem hesitar, ele começa a declarar a Deus: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, e faça conhecida a tua obra. É o que Deus quer fazer aqui no meio do teu povo. Mas ele pediu o quê? Um quebrantamento do povo. Um quebrantamento do povo. Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: portanto, agora assim diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. O profeta diz no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e converta-se ao Senhor, o vosso Deus. Será que nós estamos de fato chorando?
Continuando no versículo 13, diz assim: converta-se ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Algumas Bíblias vão dizer que, e se arrepende do mal. Eu acho essa palavra meio dura, para falar que Deus quer fazer algum mal sobre o seu povo. Mas eu vejo assim, que Ele pode não nos julgar segundo a maldade dos nossos olhares humanos, porque Deus Ele é misericordioso. Mas o que Deus quer é que nós venhamos rasgar o nosso coração, não as vossas vestes, não cantarmos louvores da boca para fora, não dizermos que viemos à casa do Senhor para adorá-lo, não dizermos que viemos à casa do Senhor para nos prostrar diante dEle, conforme declara as nossas atitudes completamente diferentes daquilo que nós muitas vezes professamos. Deus Ele é santo, irmãos, mas muitas vezes nos apresentamos diante da santidade de qualquer forma. Às vezes as pessoas falam da forma de se vestir, da forma de andar, da forma de falar, da forma de se comportar, e é verdade. O nosso Deus, Ele é santo, Ele gosta de ordem e decência, Ele é um Deus sério, Ele tem seriedade, e Ele espera no mínimo de nós que nós tenhamos seriedade para com Ele. Mas nós nos achegamos na casa de Deus, queremos realizar as coisas de Deus de qualquer forma. Enquanto Abacuque estava dizendo e declarando, a lei é frouxa. Quando ele diz que a lei é frouxa, é porque ninguém estava vivendo a palavra de Deus, o povo não estava cumprindo a palavra de Deus. E aí eu olho para a igreja hoje, tudo pode, não é bem assim, nós estamos servindo o Deus da graça. Irmãos, Deus não falha. A lei de Deus, ela há de se cumprir. Deus, Ele é justo. A justiça de Deus há de se cumprir. Não pense que Ele vai deixar impune tudo aquilo que nós estamos fazendo diante dEle, dizendo que estamos sendo santos, que estamos separados, que estamos fazendo a coisa com zelo, com temor, com ordem e decência. Olha, desculpe a palavra. Você veio à igreja hoje achando que você ia sair daqui com uma palavra de bem-aventurança. Hoje é chicotada, porque foi o que Deus fez em mim. Deus bateu em mim, irmãos, bateu essa semana aqui, a semana toda. Eu tenho falado que eu não tenho um costume muito de dobrar os meus joelhos na madrugada para orar. Às vezes eu oro até de joelho, na cama deitado, né? Tenho o costume de fazer aquela oração de um fôlego durante o dia todinho. Eu estou falando com Deus, mas eu falo assim, eu vou parar e vou orar aqui 1 hora diante de Deus, reservar um tempo para falar com Deus, né? Fora da rotina. Eu não tenho esse costume, mas Deus, Ele tem me cobrado, Ele tem me chacoalhado, parece que Ele tem me levado nas alturas, me soltado e falado, ó, eu quero falar com você. Deus quer nos levar a um nível maior. Então eu comecei a me quebrantar perante Deus, e Deus começou a falar, olha, eu quero santidade. Eu quero santidade. E aí nós andamos no meio do povo, e achamos que tudo é belo e maravilhoso. Aos olhos carnais tudo é belo e maravilhoso, porque tudo pode, tudo se faz. Mas o que é belo e maravilhoso diante dos olhos de Deus? É que nós venhamos viver a lei, a palavra dele com ordem e decência, para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 diz assim, que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem compreenderá? Deus levanta, é como se Deus levantasse a mão assim, ó, eu compreenderei o coração do homem, da mulher, porque eu examino o coração, ou sondo o coração, examino as mentes, para retribuir cada um segundo a sua conduta, segundo as tuas obras. Então será que as nossas obras, elas estão baseadas sobre as leis, sobre a palavra de Deus, a qual nós proclamamos todos os finais de semana, ao decorrer dos nossos dias? Será que as nossas obras estão baseadas na palavra do nosso Criador, do nosso Redentor? Será de fato que está? Davi, no Salmos 37, ele diz assim, deleita-te, versículo 4, no Senhor,
Derrame-se diante do Senhor, chore diante do Senhor, se arrependa diante do Senhor. Versículo 5, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. No Salmo 51, versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, para que eu possa te adorar. Retira de mim este espírito mau, Senhor. Será que muitas vezes nós não estamos dando lugar para o espírito mau? O espírito mau, ele existe, mas nós brincamos achando que não existe. Deus, ele proíbe nós de invocarmos espíritos, até mesmo dos mortos, lá no Antigo Testamento. Então quer dizer que existe. Então, quando nós não damos lugar para o Espírito de Deus, damos lugar para o espírito mau, ao qual muitas vezes dirige a nossa vida, dirige as nossas vontades carnais, e aí vamos perecendo, e aí a lei vai ficando frouxa no meio do povo de Deus, não vamos mais vivendo, o litígio vai acontecendo, a contenda, a facção, e aquela comunhão já começa a ser destruída, e Deus anda procurando pessoas justas que queiram dobrar os joelhos, se arrepender, chorar perante aquele que vive, aquele que reina. O que Deus quer somente é que nós venhamos nos arrepender perante Ele, buscarmos um socorro perante aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente. Mas não, buscamos os nossos interesses diante deste mundo ao qual nós vivemos. Ezequiel capítulo 3, eu citei esse texto aqui na lição bíblica outro dia, a partir do versículo 18, eu não vou ler não, mas se vocês quiserem ler, eu vou fazer um resumo dele, tá? Fala assim, que quando Deus falar para você, ou para mim, corrija o perverso, e você não corrigir o perverso, e ele cair, Deus vai requerer o sangue dele das tuas mãos. Só que há dois públicos, Deus ele fala do justo também. Se você ver o justo errar, e você não corrigir, e ele pecar, eu vou cobrar de você. Então, o que Deus quer de cada um de nós, que se nós estivermos baseados na lei, conforme diz a palavra do Senhor, e corrigirmos uns aos outros em amor, Deus vai trazer avivamento, Deus vai trazer uma esperança viva. Então não se intimide, não tenha vergonha, mas faça isso baseada através do Espírito de Deus que se move em nossas vidas, em nossos corações. O que Deus quer de cada um de nós é exatamente isso, irmãos. Ezequiel, capítulo 3 ainda, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ezequiel não, Joel, perdão. Vou ler aqui. O versículo 13 nós lemos lá que devemos rasgar o nosso coração, não as vossas vestes, porque era costume do povo. Antigamente o povo lá do Oriente, quando ia se prostrar diante do Senhor, rasgavam as tuas vestes, se cobriam de cinza, choravam perante Deus. Mas conforme diz o texto aqui, Deus está falando que não deviam rasgar somente as vestes, mas o coração. Hoje nós estamos no século 21, tecnologia, muitas vezes nós não temos esse costume de rasgar as nossas vestes, mas nem dobrar os nossos joelhos e chorar diante de Deus, o povo do século 21 está tendo. Quando eu me converti, eu chegava na igreja, a igreja já estava aberta, sempre existiam algumas pessoas que estavam ali já orando, se derramando, e às vezes nem começava o culto, Deus já estava manifestando o seu poder, revelando coisas grandiosas, poderosas, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é poder, e poder vai além do conhecimento, e o que Deus quer é realizar e avivar a tua obra nos dias de hoje, do qual nós estamos vivendo.
Será que nós queremos viver este poder? Será que nós queremos viver estas maravilhas? Muitas vezes pedimos, mas não queremos fazer o sacrifício ao qual a Bíblia requer de cada um de nós. Deus, Ele quer um coração quebrantado. E isso, às vezes, pode começar tanto de cima como de baixo. Porque o que Deus quer é um justo no meio de muitos, e este justo pode fazer a diferença, porque Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores e adoradoras que estão com o coração quebrantado, com o coração derramado perante Ele. Então muitas vezes esperamos dos outros aquilo que nem nós mesmos fazemos, mas Abacuque, tanto Abacuque como Joel, que escreveu este livro aqui, o povo estava vivendo aqui no contexto de Joel, tanto no livro de Joel como de Abacuque, acontece um avivamento. No livro de Joel, o pessoal estava passando fome, porque Deus havia enviado gafanhoto para devorar tudo o que tinha, e gafanhoto sabemos que é uma praga que nós temos de visão, é a praga que aconteceu lá nos 10 mandamentos. É um bicho que devora tudo. E Deus enviou esta praga para devorar tudo que havia na época de Joel, devido ao pecado do povo, à transgressão do povo. E o gafanhoto devorou tudo. E aí Joel, ele fala o que para o povo aqui? Portanto, agora diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto. Será que nós temos de fato rasgado o nosso coração? Talvez no individual, mas quando Deus quer sarar uma igreja, quando Deus quer sarar uma nação, é no coletivo. Porque quando nós discorremos a leitura, diz assim a leitura no versículo 16 de capítulo 2 de Joel: reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam no peito, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu recinto, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre do altar. É todos, irmãos. Às vezes queremos deixar aqueles que estão lá embaixo da igreja fora do quebrantamento, e Deus quer que todos se aquebrante. Talvez estejamos precisando realmente dobrar os nossos joelhos. Músicos, diáconos, pastores, membros, consagrados da igreja, se quebrantar de todo o coração mesmo, de fato, chorar perante aquele que pode avivar o teu povo, avivar a tua igreja. Esta igreja no Bom Sucesso é o que eu mais tenho falado: Senhor, é mais uma igreja de porta aberta que não vai fazer a diferença. Não, tem que ser aquela que faça a diferença, aonde as pessoas que estão aí fora vejam que aqui existe algo diferente, um Deus que nós estamos servindo, que muda a vida, transforma pessoas. E Abacuque gritava: aviva a tua obra no meio dos anos. Mas o Senhor diz que Ele só pode derramar do teu espírito realmente quando há um aquebrantamento. É o que diz aqui no livro de Joel. Depois que o povo chamou as crianças, os velhos, os anciões, aqueles que mamavam no peito, até aqueles que haviam se casado, que muitas vezes tinham que se separar, venham chorar e se arrepender também. Aí no versículo 28 diz: e acontecerá depois destas coisas, se o povo se quebrantar, derramarei do meu espírito. Derramarei do meu espírito. E aí, continuando o texto, em Joel 2, versículo 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até mesmo os servos e as servas iriam provar deste poder soberano que Deus deseja derramar sobre esta igreja. Porque Abacuque, lá no livro de Abacuque, aqui era Joel,
Aviva a tua obra no meio dos anos. Faça conhecida, Senhor. O Deus que nós estamos servindo é o mesmo Deus. O povo sempre teve altos e baixos, mas nós temos que andar numa linha contínua, devagar e sempre. Não queira correr para chegar lá em cima e depois descer, irmãos. É um passo de cada vez, como diz o autor de Hebreus, que nós devemos deixar. Hebreus 12 diz: portanto, deixar todo o pecado e todo embaraço que nos rodeiam tão de perto. Deixa eu até ler aqui, Hebreus 12, versículo 1, diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, olhando para quem? Para Cristo. Corremos tanto, para fazer algumas coisas, mas depois paramos tanto. E o que Deus quer é um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Não adianta correr. O que é importante é você saber o que você está fazendo diante de Deus. Somente Deus pode fazer tudo novo. Somente Deus pode fazer nova todas as coisas. Somente Deus pode transformar vidas, reavivar corações, transformar famílias, transformar nações, transformar igrejas. Se Deus já fez vários avivamentos no meio do povo, Deus deseja fazer um avivamento nos dias dos quais nós estamos vivendo, ao qual nós venhamos beber destas águas vivas e oferecer às outras pessoas. Mas será que de fato nós queremos beber destas águas e dar destas águas às outras pessoas? Para isso é necessário um coração quebrantado, irmãos. É necessário permitir que Deus venha nos transformar, que Deus venha nos avivar, que Deus venha realmente fazer com que nós venhamos subir de nível conforme um passo de cada vez. Eu confesso a vocês que eu estou cansado. Deus, estou cansado. Esta semana, algumas pessoas me ligaram, pedindo socorro, auxílio. Eu falei: Deus, eu estou cansado. Sou homem, fraco, falho, dificuldade igual todo mundo. Estou num processo de santificação igual vocês. E aí eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação? Essa semana estive no hospital, fui ungir uma jovem que é esposa do meu sobrinho, 21 anos de idade. Há praticamente, não tem 2 meses atrás, teve que retirar o filho do ventre, porque descobriu que estava com câncer. Então a criança nasceu com 7 meses. A mãe já ficou internada, fazendo quimioterapia. E veio a falecer agora, essa semana. Ontem. 21 anos de idade. E aí às vezes nós queremos solucionar o problema, a dor das pessoas. E é aí que eu vejo, aonde as minhas mãos não alcançarem, as tuas mãos não alcançarem, é aonde as mãos de Deus vai alcançar. Eu tenho certeza que Deus tem os teus planos, os teus projetos, as tuas formas de alcançarem todos aqueles que são teus. E nós estamos de pé, estamos vivos, Deus está nos dando a oportunidade, como disse o profeta Joel: venham todos com jejum, venham todos com choro, venham todos com pranto, se prostre perante o Senhor, rasgue os corações, mães, filhos, aqueles que mamam de peito, velhos, líderes, rasguem os vossos corações perante aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Deus, aquele que é poderoso. É tempo de se prostrar perante o Deus Todo-Poderoso, igreja.
Não somos melhores que ninguém, mas o que Deus está nos dando é uma oportunidade, mais uma vez hoje, e antes de cantarmos um louvor, que vamos cantar um louvor, eu quero viver tudo novo. Espírito vem, mas nós vamos nos prostrar perante este Deus Todo-Poderoso. Todos vamos nos prostrar. A Estela pode continuar fazendo o fundo musical, mas vamos todos nos prostrar perante este Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos nos humilhar perante Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você veio à casa do Senhor com outro intuito, talvez se você está pensando em outra coisa, mas o Senhor está te convidando a se quebrantar perante Ele, o Senhor está te convidando a se prostrar perante Ele, para que Ele possa realizar o desejo do teu coração, como o teu servo Davi declarou: deleita-te no Senhor, se derrame perante o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que você possa provar da tua bondade, para que você possa provar do seu bom amor, da tua benignidade. Ó bendito poderoso Deus, somos todos falhos e pecadores, ainda que nós não mereçamos, ó Deus de poder, perdoe sim as nossas atitudes, as nossas fraquezas. Ouça, Senhor, ó Deus de poder, o quebrantamento desta igreja, a qual se prostra perante o Senhor nesta manhã de hoje aqui neste lugar, pois o Senhor, como meu Deus e meu Pai, atenda a oração do teu povo, atenda a súplica daqueles que choram, daqueles que se humilham, daqueles que estão cansados, daqueles que não sabem mais como solucionar o problema, daqueles que não sabem mais como expressar as tuas palavras. Que nesta manhã, Espírito Santo de Deus, tu possas nos convencer de todo o mal que temos cometido, de todo o pecado, de toda a arrogância, de toda a negligência e de tudo aquilo que é responsabilidade nossa, que nós não temos realizado. Ó Senhor, ó Deus, se temos achado graça perante os teus olhos nesta manhã, que o teu Espírito Santo venha quebrantar os nossos corações, venha quebrantar os nossos pensamentos, venha moldar o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Ó bendito poderoso Deus, eu sei que o Senhor conhece o coração da tua igreja, eu sei que o Senhor conhece o coração do teu povo, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos e as tuas filhas, pois o Senhor, como meu Deus e Pai, eu te suplico nesta manhã, ó Espírito Santo de Deus, como uma espada de dois gumes, que o Senhor sonda o coração e a alma da tua igreja, que o Senhor toque nestes corações, toque nestas mentes, ó Deus de poder, para que sejam quebrantados e transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Ó bendito Deus, em nome de Jesus te pedimos, aleluias, glórias a Deus.